Deus ele está em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que é justo, dando Deus testemunho de seus dons. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual modelou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um que já parecido, defendeu tanto Aleluia! como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram Deus como uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, e se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para que a dos mortos o ressuscitar. E bem também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção de saída aos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que o menino era formoso e não temiam o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas o mortifério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como que por terras secas, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espiões. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus males. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram as escárnios e ações, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Também agradeço a oportunidade para agradecer a Deus pelo dia que Ele me chamou das águas do batismo e pela misericórdia que Ele teve com a minha alma até o presente momento. Agradeço a Deus também por ter nascido no lar cristão,
onde meus pais sempre me ensinaram o caminho que eu devia seguir. Também por meus pais sempre estarem ao meu lado, sempre meus ajudadores em tudo. Também agradeço a Deus pelos meus irmãos, que também sempre estiveram comigo. Agradeço a Deus também pelo dom da música, e que essa é a última reunião de jovens que eu participo com a Liberdade de Solteiro, qual Deus preparou os seus filhos para ser meu futuro esposo, qual desde o começo sempre foi o meu grande ajudador, sempre esteve comigo em todos os momentos. Também agradeço a Deus pela família dele, que desde o primeiro dia sempre me recebeu de braços abertos. Também agradeço a Deus pelo irmão Reginaldo, que desde quando eu começou a namorar, ele foi meu procurador de jovens. E peço que a mocidade, que oreis a Deus pela gente, que na nossa vida de casado, nós possamos fazer a vontade de Deus na face da terra. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com a ajuda de Deus, eu vou recitar Salmos 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu aproveito a oportunidade para testificar toda a bondade da mocidade, e esta é a última reunião de jovens que eu participo da Liberdade Solteiro. Eu sou muito grato a Deus pelo dia que Ele tem me chamado nas águas de Santo Batismo, tem me preservado até o presente momento. Sou grato a Deus pelos meus companheiros, os auxiliares, as irmãs auxiliares, pelas crianças, pelos jovens, pelos meus amigos, até os velhinhos também, tem bastante amigos. E eu agradeço a Deus também pela minha família, pelo cooperador de jovens, que eu considero ele como um pai. Eu agradeço a Deus pelo meu pai, pela minha mãe, pelas minhas irmãs. E minha mãe é a melhor mãe do mundo, meu pai é o melhor pai do mundo. E por incrível que pareça, até dos meus cunhados eu agradeço a Deus. Meu sobrinho, também agradeço pela família da Amanda, que são uma família muito boa, meu sogro, o segundo pai, a minha sogra é a segunda mãe. E eu agradeço a Deus pela família dela inteira, que sempre me acolheu, também me aconselharam, sempre estiveram comigo, nos alegramos bastante. E eu peço oração para todos que na nossa vida de casado Deus venha nos abençoar também e que dê tudo certo. Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém.